O Ilha da Imaginação é um programa cultural gratuito de leitura e audiovisual que capacita crianças e adolescentes de 8 a 18 anos de escolas públicas de São Simão de Goiás e região para o aprendizado e produção de animações em 2D, 3D e stop motion. Em 2024, completamos 6 anos. A Escola Física está localizada em São Simão de Goiás e atende 130 alunos nos cursos fixos anuais de formação, avançado, 3D e capacitação para monitoria. Além de atender por ano cerca de 10 mil alunos gratuitamente por meio de oficinas de um dia, como o Descobrindo Ilha, que acontece uma vez por mês durante o ano na Escola Física de São Simão, e a Oficina Itinerante, que viaja por diversos municípios de Goiás e Minas Gerais, levando o curso para alunos de escolas públicas e que oferecemos neste vídeo para vocês. O Ilha da Imaginação é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Speak Brasil e realização do Instituto Maker, AKM Performa, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução. Olá, eu sou a Vivian, supervisora pedagógica e arte educadora do Ilha da Imaginação. E nesse encontro virtual vamos abordar teoria e prática de uma técnica de animação conhecida como stop motion. Vou começar falando de mágica. Isso mesmo, mágica. Essa técnica usa a fotografia para criar a ilusão de que objetos reais estão se movendo sozinhos. Você sabe qual a origem da palavra animação? A palavra animação tem origem no latim, que significa ser animado. Deriva da palavra anima. Pode ser traduzido como espírito ou alma. Podemos afirmar que o processo de criar animações significa dar alma a algo sem vida ou sem movimento. Mais do que as cores, as texturas e as formas, o movimento é o que mais representa a natureza viva dos seres. Isso explica a enorme atração que o ser humano sempre sentiu por todas as expressões que tenham movimento. A dança, os esportes e, mais recentemente, o cinema e a animação. Essa técnica faz parte de nossas vidas e é usada em comerciais de TV, propagandas de produtos e serviços, desenhos animados de grandes estúdios nacionais e internacionais. No final deste vídeo, vocês vão conseguir colocar em prática técnicas básicas de como fazer uma animação em stop motion. E para isso, só vão precisar de um celular e boas ideias. Vão poder desenvolver apresentações e trabalhos de diferentes áreas do conhecimento, proporcionando melhor fixação do conteúdo a ser aprendido na sua escola. Não importa a matéria, pode ser biologia, geografia, meio ambiente, matemática, história, línguas e toda a gama do conhecimento. E ainda vão exercitar a criatividade e trabalhar em grupo. Antes de mais nada, precisamos de uma ideia ou um motivo. Com o tema definido, começamos a planejar o nosso filme. E com a ideia na cabeça, vamos para o primeiro passo: desenvolver um roteiro. Um roteiro pode ser criado a partir da adaptação da história de um livro, das suas vivências, memórias, invenções e observações da vida de outras pessoas ou uma mistura desses elementos. Mas para escrever um roteiro é preciso ter repertório e a melhor fonte de todas são as histórias que conhecemos por meio da leitura. A leitura é fundamental para todos, mas principalmente para atuais e futuros escritores e roteiristas. O ato de ler contribui imensamente para o conhecimento, reflexão, capacidade crítica, bagagem cultural, imaginação e a criatividade, todos fortes aliados na criação de histórias. Ler nos faz escrever melhor e instiga imensamente a nossa imaginação. Ser leitor exige de nós uma participação ativa,
Assim, nos tornamos grandes construtores de imagens do que está sendo contado de maneira muito pessoal e, ao mesmo tempo, universal. O roteiro de um filme é um guia em formato de texto que contém as cenas e diálogos. Para fazer um roteiro, dividimos uma página em 2 colunas. De um lado, escrevemos o que vai ser narrado e do outro, quais serão as imagens exibidas, ou seja, o áudio e o vídeo. Existe também um outro tipo de roteiro chamado storyboard, que é um roteiro gráfico, ou seja, uma espécie de história em quadrinhos, onde abaixo de cada quadro são descritas as falas e ações das personagens. Olha só, não se preocupe, não é necessário ter qualidade técnica no desenho, pois o foco é definir e ilustrar o que é desejado quadro a quadro para cada cena, facilitando a produção e edição do filme no final. Quais são os principais tipos de animação? Animação 2D, 3D e stop motion. A animação 2D é uma técnica que cria uma série de imagens em 2 dimensões e, quando reproduzidas em sequência, criam a ilusão de movimento. A animação 3D. Já a animação 3D é uma técnica que utiliza modelos tridimensionais para criar animações. Esses modelos são criados no computador, em softwares de modelagem 3D e depois animados. Essa técnica possibilita a criação de vídeos com efeitos visuais impressionantes. Estas 2 técnicas são ensinadas na Escola Fixa do Ilha da Imaginação, em São Simão. E a terceira é o stop motion. É a que vamos aprender nesta oficina e pode ser literalmente traduzida como parado e em movimento. É uma técnica de animação muito antiga, criada no final do século XIX. Ela utiliza uma sequência de fotografias diferentes de um objeto para simular movimento. As imagens fotográficas são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto fixo, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar. Isso faz com que nosso cérebro crie a ilusão de movimento devido às diferenças de posição do objeto ao longo de sua trajetória. Por isso, apenas os filmes que são construídos com sequência de imagens fotografadas é que utilizam essa técnica. O francês parisiense Georges Méliès foi o criador da técnica de stop motion. Ele nasceu em 1861 e era um grande mágico ilusionista. Méliès descobriu a técnica que o deixaria famoso por acidente. Um dia, enquanto filmava um ônibus em movimento, a câmera, de repente, parou de funcionar. Ao voltar a filmar, um carro fúnebre apareceu no lugar do ônibus. Quando Méliès assistiu à filmagem, percebeu que o ônibus havia se transformado em um carro fúnebre. A partir daí, ele virou o grande mágico do cinema e se utilizava da técnica para criar situações impossíveis em seus filmes, o que na época representava uma inovação artística sem igual. Outro cineasta que se destacou na Europa foi o espanhol Segundo de Chaumont. Ele era cerca de 10 anos mais jovem que Méliès. Um pouco de mágica também é necessário para termos um bom roteiro. Para isso, é muito importante a história apresentar 3 elementos básicos: conflito, clímax e o seu desfecho. O conflito é um acontecimento responsável por modificar a situação inicial das personagens, exigindo ações ou resolução de um problema. O clímax é o momento de maior tensão, pois torna o desfecho inevitável. Por fim, o desfecho é a solução do conflito. Ufa! Consegue pensar em um filme parecido com esse caminho? Com certeza sim, não é mesmo? Seu roteiro está pronto. Então agora precisamos escolher e separar os materiais para fazer o seu filme.
Usar materiais que você já tem em casa ou na escola é uma excelente alternativa para a criação de filmes em stop motion. Você não precisa comprar nada, basta utilizar a criatividade. Podemos fazer um filme de stop motion com qualquer objeto: um copo, talheres, legos, sucatas, materiais recicláveis, um grampeador, bolinhas, caixas de fósforo, enfim, qualquer objeto mesmo. Podemos fazer um filme de stop motion com recortes de jornal, desenhos recortados, recortes de revistas e até mesmo fotos recortadas. Podemos fazer um filme de stop motion com massinha. Fique atento para sempre utilizar produtos à base de cera, que não endurecem. Podemos fazer um filme de stop motion com bonecos profissionais. Podemos também fazer um filme de stop motion chamado Pixelation. O Pixelation é uma animação feita com fotografias, mas neste caso, ao invés de usarmos bonecos ou objetos, usamos pessoas de verdade. Essa técnica é uma das mais antigas usadas em animação e a palavra Pixelation não tem nada a ver com pixel de computador. Pixelation é uma palavra da língua inglesa que significa enfeitiçado, encantado, sob efeito de uma mágica. Por isso dizemos que nos filmes de Pixelation, as pessoas são uma espécie de mágicos, ou seja, fazem coisas impossíveis, como aparecer e desaparecer, deslizar, voar, enfim, as leis da física e do mundo real não se aplicam, e o resultado é uma visão surreal do nosso mundo. Para produzir um filme de stop motion, algumas coisas são muito importantes. O cenário, que cria a ambientação da história. Onde a história está acontecendo. Se é um ambiente externo, noite, dia, em um parque, no espaço, ou interno, em uma sala, cozinha ou mesmo um quarto. As personagens, que são os elementos centrais que contam a história e conseguem envolver e emocionar o espectador. A iluminação, que é essencial para deixar visível ou não e destacar os movimentos das personagens. E o som, que são as vozes das personagens, a trilha, as músicas e os efeitos sonoros. Os sons que ouvimos que imitam um inseto, uma explosão, a chuva, um incêndio, enfim. Todos eles podem ser comprados de bancos de som ou mesmo serem executados por nós. Eles podem ser fabricados com o uso de materiais como madeira, lata, metal e até mesmo com a boca. Esses efeitos que fazem tudo parecer mais real do que é. Tem também a trilha sonora, que pode ser criada utilizando músicas existentes ou músicas encomendadas, que são produzidas com exclusividade para o filme. Somando tudo isso, a cena pode ficar dramática, tensa com muito suspense, com muita ação, tranquila ou muito alegre. Uma ferramenta da linguagem do cinema muito importante é a posição da câmera, que vai definir a relação do espectador com o que está sendo contado e que sensações deseja provocar. Planos mais próximos são o close, ou plano de detalhe, super close, que funcionam para destacar as expressões faciais e dar ênfase nas reações. Plano médio, que ainda dá ênfase às expressões ou detalhes, mas é um pouco aberto para aparecer o cenário, situando o lugar da ação para o espectador. O plano aberto, que enquadra o personagem de corpo inteiro e podemos ver o cenário e a expressão corporal. Esse plano perde as sutilezas das expressões faciais. E plano geral. O assunto principal é o cenário e não a personagem. É contemplativo e distante, bem amplo. Estes são os planos básicos. Com eles é possível fazer praticamente tudo em um filme. Outros planos mais elaborados são
o plano de cima, o plano de baixo. Tem também o famoso plano sequência. Voir time. Charlie! Ah, pardon, mademoiselle, mas a pizza tava uma delícia. Limonada? Quero, maravilha. Preparadas? Preparados? Vamos começar a produção do nosso vídeo de animação? Primeiro, vamos precisar de um celular com uma boa câmera e depois fixá-lo em um tripé para fazer as fotos, os quadros, tomando o máximo de cuidado para não tirar da posição e nem esbarrar. Na falta de um tripé, pode-se usar um suporte para celular em uma mesa, cadeira, ou você pode fazer um suporte com papelão bem fixado para a sua câmera. É muito importante pensar em como iluminar as cenas. Aqui podemos usar luminárias, lanternas, abajur e outros tipos de equipamentos de luz que você tem em mãos para fazer o filme. Iluminar bem o local que será utilizado para fotografar, levando em consideração o princípio da estabilidade, manter luminárias ou lanternas bem fixadas. Fechar as cortinas, não usar a luz natural, que pode mudar de um grande dia ensolarado para um dia nublado em poucas horas e assim modificar todo o seu filme. Usar um fundo infinito para não alterar as imagens dos quadros e ter continuidade é muito importante. As vozes das personagens são gravadas antes das animações começarem. São atores e atrizes que fazem a dublagem dos filmes profissionais e gravam tudo o que as personagens vão falar. No seu filme, chame seus amigos, seus vizinhos e diferencie as vozes de cada personagem para ficar interessante. Canada's greatest stuntman. O motivo principal pelo qual as vozes são gravadas antes da animação das personagens é porque os movimentos e a duração das cenas são sincronizados com o ritmo que os atores encontram na cena durante a gravação. Agora, estamos prontos para captar as imagens do nosso filme. Para isso, iremos usar o Stop Motion Studio, um aplicativo gratuito e de simples manuseio. Você pode baixar o aplicativo em qualquer celular, Android ou iOS. E o mais importante, tem a versão gratuita, que pode fazer animações bem interessantes. Aqui é onde começamos. Nesse botão, ajustamos as funções como a quantidade de quadros, frames ou fotos que serão utilizadas. É importante você saber que em uma animação de stop motion convencional, os profissionais trabalham com a quantidade de 24 frames por segundo, ou seja, a cada segundo de animação são necessárias 24 fotos. Mas aqui, no aplicativo, podemos ajustar para menos, como 18, 12 ou até mesmo 8 fotos para cada segundo de animação. O ideal é usar 24 fotos por segundo, pois os movimentos ficam mais fluidos, mais suaves. Mas é mais difícil e demorado. Com alguns cliques, é possível configurar o tempo da captação da imagem. Dá para corrigir o brilho e fazer zoom. A facilidade de edição é um dos pontos fortes. É possível editar cenas, inserir áudio e deletar imagens com defeito de um jeito simples e rápido. Quando todas as cenas já estão animadas, elas vão para a edição e montagem do filme, que é quando vamos juntar cada pedacinho para contar a nossa história. Agora que a história ficou pronta, é hora de mostrar para todo mundo o resultado de tanto trabalho e se divertir. Deixamos para você alguns exemplos práticos de filmes em stop motion, feitos para abordar algumas matérias escolares e sugestões de assuntos. Em biologia, você pode criar animações stop motion para mostrar processos biológicos, como, por exemplo, o ciclo de vida de uma planta, a divisão celular ou até mesmo a metamorfose de um inseto. Física. Aqui você pode demonstrar princípios físicos como o movimento de objetos ou as leis do movimento de Newton, por meio de animação stop motion. Matemática. Dependendo da idade, pode fazer uma brincadeira, onde os números se juntam e viram outros. Por exemplo,
O 1 e o 2 viram 3. Geometria. Usar stop motion para construir formas geométricas, sólidos tridimensionais ou explorar conceitos de simetria. Língua portuguesa. Você pode estimular a criatividade desenvolvendo habilidades de escrita e narrativa, ou apresentar regras de grafia, uso da vírgula ou outras mais difíceis. História. Reconstruir eventos históricos, por exemplo. Fazer biografias animadas que contem a história de pessoas por meio de animações stop motion, destacando suas contribuições e importância. Obrigada por esse tempo juntos e até a próxima!